A gente tem o prazer hoje de ter a Juliana aqui com a gente. Ela é pesquisadora do LNBio, onde ela também fez o pós-doc dela. E agora é pesquisadora. Para quem não conhece o LNBio, depois vocês podem conversar com ela. O Primeiro Mundo é uma experiência diferente. É um lugar bem diferente de qualquer outro que eu tenha dado aqui em termos de facilities e organization. A Juliana vai contar um pouco do trabalho que ela está fazendo lá. Se quiser falar mais sobre o LNBio, sobre você mesma. Eu pus no final. Uma super colaboradora nossa. Obrigada, Carla. Eu coloquei no final um slide mostrando o LNBio, e aí tem o site e tudo, porque é uma instalação aberta. Então a gente tem que divulgar, porque a gente se justifica todo mundo usando lá, tá? Então eu coloquei no final, aí eu falo um pouquinho sobre o LNBio. Eu agradeço o convite, a Ana, a Carla, a Lígia, o Michel também, que eu tive contato, ele não está aqui hoje, né? Eu agradeço essa oportunidade de poder mostrar o trabalho que a gente está desenvolvendo em colaboração com a Ana e com a Carla aqui. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês o que a gente está fazendo lá no LNBio, que fica em Campinas, e tentando entender melhor os mecanismos moleculares envolvidos na deficiência intelectual. Então, deixa eu ficar mais para cá para poder passar. Bom, então a deficiência intelectual é um transtorno de neurodesenvolvimento, que são os transtornos de neurodesenvolvimento, são problemas que ocorrem durante o desenvolvimento neuronal. Então aqui estão citados os principais transtornos. Esses transtornos, os pacientes que têm, é bem comum eles apresentarem mais de um transtorno ao mesmo tempo, e além disso, eles também têm outros problemas neurológicos. Então o quadro clínico desses pacientes é bastante complexo. Não existe tratamento para os transtornos de neurodesenvolvimento. O que se faz é tratar as comorbidades e terapias comportamentais. A gente está focado então na deficiência intelectual. A gente também está interessado em autismo, mas hoje eu vou mostrar os resultados de deficiência intelectual. E a gente, então, é o problema no funcionamento intelectual e adaptativo. A gente tem essa parceria então com a Ana e com a Carla aqui da USP. Elas fazem sequenciamento genético de pacientes que têm esses transtornos, né, a deficiência intelectual. Então, esses números já devem ter aumentado, né, esses números são um pouquinho antigos. Elas têm irmãos com deficiência intelectual ou o paciente, e aí elas trabalham também com os pais, que seriam isso que seria chamado de trios, tá? Então, fazem essa parte de sequenciamento de exoma, fazem todas as análises para ver aqueles genes que são relevantes, as mutações que são relevantes, e chegam em genes alvos, mutações e genes interessantes. Então, a ideia é achar novas mutações relacionadas à deficiência intelectual e possivelmente novos genes que estão relacionados à doença. O que a gente faz no LNBio? A gente utiliza mutações missense, que foram encontradas por elas, que vieram desses pacientes, então, para estudar a biologia da doença. Então, a gente está usando tanto a parte da proteína, a gente quer estudar o que a mutação impacta na estrutura e na função da proteína-alvo. A gente está fazendo modelos animais, então a gente usa a técnica de CRISPR para fazer a mutação missense nos animais e estuda o comportamento desses animais. E depois a gente usa as células dos animais para entender também problemas de diferenciação, desenvolvimento, morfologia. E também estamos estudando células iPS, que faz a diferenciação para minicérebros, para a gente poder estudar também o impacto da mutação nessa diferenciação, tá? Então são 3 abordagens diferentes. Eu vou mostrar para vocês principalmente os resultados de proteína, que é onde a gente tem os resultados mais avançados, e vou só comentar depois o que a gente está fazendo nas outras áreas. Então os resultados que eu vou apresentar para vocês são desses 2 alvos, então o B2A, que foi encontrado mutado nesses 2 irmãos que têm deficiência intelectual leve e problema na fala, e a DDX3X, que foi encontrada nessa paciente que tem deficiência intelectual severa. Vou começar então primeiro pela UB2A, que foi o nosso primeiro alvo, a gente chamou de projeto piloto, esse projeto começou em 2016, então os nossos maiores resultados vieram da UB2A, tá? Então, o B2A é uma enzima do tipo E2, que é uma enzima que conjuga ubictina. Ela está nessa via de ubictinação, ela é a proteína central dessa via, ela recebe a ubictina da enzima E1 e passa para o substrato junto com a enzima E3. E essa via é muito importante porque ela vai sinalizar proteínas dentro da célula, então ela vai colocar a molécula de ubictina em proteínas-alvo para essas proteínas serem direcionadas para vias específicas. A via mais comum, mais conhecida é a de degradação pelo proteassoma.
mas existem outras vias que também são reguladas por ubiquitinação, tá? Então, a UB2A, ela é essa E2 aqui, bem no ponto central da via. Então, ela vai receber a ubiquitina da E1 e passar para E3 ou para o AL. Então, esses dois irmãos, eles foram sequenciados e foi vista essa mutação, uma mutação no cromossomo X, tá? Onde está o B2A, e ela vai mudar uma glutamina para um glutamato na posição 93. Então, a mãe é portadora, depois foi feito o sequenciamento de toda a família e foi visto que a mãe é portadora, ela passou a mutação para os 5 filhos, as 3 meninas são portadoras, mas não têm a doença, e os meninos são afetados, porque como está no cromossomo X, o outro cromossomo compensa nas mulheres, nos homens não, então eles são afetados, tá? Então o que a gente quer entender? Como que essa mutação está afetando o funcionamento da proteína UB2A? A gente analisou, essa é a mutação, de uma glutamina muda para um glutamato, então só muda essa posição aqui da cadeia lateral, mas tem a inserção de uma carga negativa. A gente analisou as proteínas da família, não sei se dá para ver, mas essa posição aqui ela não é conservada e inclusive tem proteínas que têm glutamato nessa posição. Então a gente ficou curiosa, a mutação ela é predita ser danosa para a proteína, mas a gente precisa fazer o experimento para ter certeza se realmente é. Então a gente produziu a proteína, os resultados que eu vou mostrar para vocês, eles foram feitos pela Paula e pela Camila, que estão aqui também hoje. Então, a maior parte dos resultados elas que fizeram, o que elas fizeram? Elas produziram no laboratório essa proteína, o B2A, tanto a selvagem, que está aqui, quanto a mutante, tá? Então, a gente usa bactéria para produzir as proteínas, purifica as proteínas, e esse é um gel de SDS-PAGE mostrando a proteína purificada. A gente fez ensaios biofísicos para ver se a mutação estava interferindo na estrutura da proteína, né? Então a gente fez desnovelamento térmico para saber se estava impactando na estrutura terciária. Então não deu uma grande diferença de temperatura de desnovelamento, mostrando que a mutação não tem grande impacto na estrutura da proteína. Fizemos ensaio de croismo circular também, que dá informação sobre a estrutura secundária da proteína, não tem grande diferença. E espalhamento de luz dinâmico também, é para ver o estado oligomérico da proteína. Então ambas são monoméricas, tanto a Y-type quanto a mutante. Então, não tem grande diferença estrutural. Aí a gente foi estudar o ensaio de ubiquitinação. Então, para saber se a atividade dela está prejudicada, a gente usa esse ensaio, que você mistura a proteína B2A junto com a enzima E1, com ubiquitina e com ATP. A B2A vai se ligar covalentemente com ubiquitina. Se você não tem a enzima E3, o que essa E2 é capaz de fazer é formar cadeias de poliubiquitina. Então a gente analisou a formação dessas cadeias durante um ensaio. Então aqui estão mostradas as cadeias. Esse ensaio é Western blot utilizando anticorpo anti-ubiquitina. E conforme o tempo a gente vai vendo as cadeias aumentando. Na mutante, na proteína mutante, a gente não vê as cadeias da proteína de ubiquitina serem formadas, tá? Mesmo se a gente dobra a concentração de proteína, a gente não vê. Então não é uma questão de que a proteína está prejudicada. Ela realmente é como se ela estivesse morta. Ela não está fazendo a cadeia de poliubiquitina nesse ensaio, tá? Então a gente viu que a proteína está bastante prejudicada fazendo esse ensaio. Então a gente foi estudar cada detalhe dessa reação enzimática para saber o mecanismo molecular mesmo, em detalhe o que estava acontecendo. A primeira coisa que a gente fez foi olhar a proteína UB2A em nível atômico, porque a gente viu que não tinha grande alteração, mas poderiam estar acontecendo problemas bem pontuais. Então a gente resolveu a estrutura por cristalografia de raio-x e usou ressonância magnética nuclear também para caracterizar essa proteína. Então aqui estão os cristais das duas proteínas, então essa é a proteína selvagem, e essa é a proteína mutante, tá? Aí a gente resolveu as estruturas, essas duas são as estruturas dela, aqui são sobrepostas as estruturas. Então elas são muito parecidas, as duas estruturas. O RMSD que mostra a diferença entre elas é bem baixo, tá? O desvio entre elas. E quando a gente olhou aqui na região da mutação, a mutação ela está do lado do sítio catalítico. Então aqui a cisteína catalítica, que é a posição onde vai ligar a ubiquitina. Ela se liga covalentemente com a ubiquitina. A mutação está aqui do lado, então a glutamina, que seria o resíduo normal, ele tem uma interação aqui na cadeia principal e o mutado perde essa interação. Aí a gente fez ressonância magnética nuclear. Esse pico aqui, aqui nesse experimento, cada pico corresponde a um aminoácido na cadeia da proteína, tá?
Então é como se fosse o fingerprint da proteína, a impressão digital. Então a gente consegue saber o ambiente químico desses resíduos. Quando muda, ou está mudando estrutura ou ambiente químico, tá? Esse aminoácido é a cisteína catalítica, então a gente vê que ele altera quando tem a mutação. Em preto é a proteína selvagem, em vermelho é a proteína mutada. Então a gente entende que a inserção desse aminoácido aqui altera o ambiente químico da cisteína catalítica, tá? E aí a gente foi então continuando para entender o que essa alteração está causando, por que a reação não está acontecendo. A gente analisou esse complexo para ver se ele era formado, então como eu disse é uma ligação covalente. Se a gente não coloca DTT no ensaio de ubiquitinação, a gente mantém esse complexo que é essa banda aqui. E a gente não viu diferença. Então, a mutação ela não impacta a formação desse complexo. Então, seguimos para frente, que é a ubiquitinação em si. E aí sim a gente viu que a gente usou experimento de RMN, então a gente faz um ensaio de ubiquitinação no tubo de ensaio, a gente mistura a enzima E1, a UB2A, a ubictina e começa o experimento colocando ATP. E vai coletando espectros de RMN. Então, em preto é o espectro inicial, sem o ATP. Depois é a reação acontecendo. Então, primeiro em vermelho, depois em azul, tá? Então, a cadeia principal da glutamina 93 não tem grande alteração, mas a cadeia lateral sim. Durante a reação a gente vê ela alterando. Então, conforme a gente for medindo os espectros, a gente vai vendo o pico correspondente a essa cadeia lateral mexendo. Então, ela está participando da reação química. É isso que a gente conclui, que a glutamina 93 ela participa dessa reação química, tá? Para comprovar se realmente isso fazia sentido, a gente fez uma mutação para uma alanina, porque se ela fosse importante para a reação, diminuiria a atividade enzimática, certo? E diminui um pouco. Então, realmente ela participa, mas ela não é essencial, porque ela não perde. O problema é quando põe o glutamato. Então, esse glutamato nessa posição, daí sim é o que prejudica a atividade da enzima. Então, a gente começou a entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo. Aí a gente foi entender em detalhe como que é essa reação de poliubiquitinação. O que acontece? Então, a gente tem o B2A, aqui a gente tem o B2A ligada covalentemente com a ubictina, aqui a serina é a cisteína catalítica, desculpa, a cisteína catalítica, aqui é o C-terminal da ubictina. Então, existe essa ligação covalente. E aí, para acontecer a cadeia de poliubiquitinação, vem uma outra ubictina e ataca essa posição, certo? Para a gente simplificar essa reação, a gente usou uma lisina para simplificar. Então, a gente fez o complexo e colocou lisina, para ver se a lisina conseguia atacar e começar a formar a cadeia. Aqui a gente tem então o complexo, o B2A junto com ubictina, e conforme a gente vai medindo com o tempo depois da adição da lisina, a gente vê o complexo sumindo, tá? E a mutação, que é 93, diminui essa velocidade de ataque da lisina. Então aqui é a reação enzimática da proteína Y-type e aqui é da proteína mutante. Então ela tem uma dificuldade para fazer esse ataque dessa lisina. Então a gente achou o ponto onde estava alterado. A lisina não está conseguindo atacar durante a reação. E por que essa lisina não está conseguindo atacar? Então a gente foi estudar o mecanismo, o que é proposto na literatura, como que acontece esse mecanismo. Em condições fisiológicas, essa lisina está protonada, tá? Então ela precisa ser desprotonada para ela conseguir atacar aqui e fazer a reação. O que é dito na literatura é que os resíduos ao redor do sítio catalítico, eles favorecem essa desprotonação, porque o pK da lisina é próximo de 9, então seria o pH em que ela vai desprotonar. Abaixo disso ela está desprotonada, acima disso ela está desprotonada, abaixo ela está protonada, certo? Então os resíduos aqui ao redor, eles precisam ajudar para fazer essa desprotonação. Então a gente pensou, se a gente pegar um composto químico que já vem desprotonado, né, em condições fisiológicas, se ele funcionar, a gente acha exatamente o ponto, que é a desprotonação da lisina. E foi exatamente o que aconteceu. A gente usou esse composto que chama hidroxilamina, ele já vem desprotonado em condição fisiológica, e a gente fez a reação e ela é bem parecida. Inclusive o mutante, ele funciona até mais se você não precisa dessa desprotonação. Então a gente achou exatamente o ponto do que estava acontecendo. A desprotonação da lisina está prejudicada pela presença da mutação aqui do lado do sítio catalítico. E aí a gente calculou esse pKa teórico, tá? Então o pKa da lisina na Y-type é 9,3 e o mutante é 13,7. Então a gente precisaria de um pH muito alto ao redor aqui para poder desprotonar essa lisina. Então está bastante prejudicado. E aí a gente fez o contrário, a gente substituiu por um aminoácido básico, né? Porque o nosso aminoácido da mutação, ele é ácido.
Então a gente colocou um aminoácido básico e realmente, comparado com a Y-type, o básico funciona melhor. Então se a gente tiver um aminoácido básico ali do lado, ele vai favorecer essa desprotonação e vai funcionar melhor a proteína. Então a gente começa a entender melhor o mecanismo de funcionamento dessa enzima e da mutação, né? E aí, conhecendo, o que é legal é que a gente pode tentar reverter, né? Agora a gente está conhecendo o mecanismo, sabe exatamente o ponto. Então, se é problema na desprotonação, como que a gente pode tentar compensar? Subindo o pH da reação, certo? Então, a gente subiu, aqui é da proteína selvagem, geralmente a gente faz essa reação em pH 8. E aqui, subindo o pH, a gente vê uma maior formação das cadeias, né? E aí, para nossa alegria, realmente, se a gente sobe o pH aqui com a mutante, a gente consegue ver as cadeias sendo produzidas. Então aqui a gente descobriu que a proteína não está morta, ela está prejudicada, porque a mutação está atrapalhando o ambiente químico dela, mas ela pode funcionar sim em outras condições. É claro que isso é in vitro, mas isso já anima a gente, porque a gente sabe que a proteína não está morta, né? A gente até mediu, quantificou a formação da diubictina, que é essa banda aqui. Esse é o gráfico da formação de diubictina. Se a gente vê os valores de formação em pH 9 para o mutante, é bem parecido do pH 7. Então existe uma recuperação, lógico que não é 100%, a gente vê aqui, né? Mas existe uma recuperação da atividade, que a gente ficou bastante feliz com esse resultado. Aí a próxima etapa foi fazer ensaios com outras mutações relacionadas à doença. Então já tem outras mutações descritas na literatura. Essa aqui é a mutação que a gente está estudando, aqui é 93E, que está do lado do sítio catalítico, tá? E as outras mutações, elas são espalhadas pela proteína. Então os mecanismos devem ser diferentes, mas será que todas chegam no problema da poliubictinação? Então a gente fez essas 3 mutações que estão em vermelho aqui, e aí todas elas a gente viu que diminui. A nossa diminui bem mais, né? A mutação Q93E está mais prejudicada. Mas a poliubictinação pode ser um ponto em comum entre elas. Então a gente está estudando melhor isso agora para poder entender o que está acontecendo, tá? Mas a gente ficou feliz porque a gente conseguiu encontrar um ponto em comum entre elas. E um último ensaio que a gente fez foi tentar ver um alvo da proteína de dentro da célula, que é esse PCNA. Esse alvo ele é monoubictinado, ele não é poliubictinado, tá? Então a gente queria saber se os alvos que vão ser monoubictinados, se eles também estão prejudicados. A gente produziu o PCNA no laboratório, a enzima E3, que ela é parceira da UB2A, porque precisa da enzima E3 para poder ubictinar o alvo, e fez os experimentos de ubictinação. Aqui a gente está olhando para o PCNA ubictinado, tá? Então aqui é ele normal e aqui é ele ubictinado. E a gente fez os gráficos de cinética, então aqui é a proteína Y-type, aqui a proteína Q93E, então ela está bastante prejudicada, a atividade dela, conforme a gente viu na poliubictinação também. E a Q93R, que seria uma compensação, que favoreceria, ela também está mais ativa. Então é o mesmo mecanismo que a gente vê para a poliubictinação, a gente está vendo aqui para a monoubictinação de um alvo da célula. Então a gente acredita que todos os alvos dessa proteína dentro da célula, eles vão estar prejudicados, tanto aqueles alvos que serão poliubictinados, quanto os que vão ser monoubictinados, tá? Então aqui é uma conclusão do nosso trabalho com relação ao B2A. Então o sítio catalítico, a OB2A, ela consegue se ligar covalentemente com a ubictina, mas se a gente olha para o ambiente químico aqui do sítio catalítico, enquanto a selvagem consegue acontecer a reação, a lisina consegue atacar e formar a cadeia de poliubictina, a mutante ela não consegue porque ela não tem a desprotonação da lisina. Então o ambiente químico aqui ao redor está diferente, não acontece essa reação, não faz a poliubictinação. Mas se a gente aumenta o pH, a gente consegue recuperar um pouco dessa atividade. Tá? Então foi a conclusão do nosso trabalho, desse trabalho inicial. Agora, depois no final eu vou mostrar para vocês, a gente está continuando esse trabalho na parte de células, de animais, porque a gente quer entender um pouco melhor o que está acontecendo no organismo mesmo. Tá? Aqui a parte molecular a gente acha interessante porque se você quer desenvolver moléculas para atuar nesse sistema, você tem que entender como que a proteína está funcionando. E esse mecanismo ele pode ser interessante também para células de câncer que superexpressam o B2A. Então já tem alguns tipos celulares de câncer que mostram superexpressão de B2A. Então agora a gente sabe que se tiver uma carga negativa aqui perto do sítio catalítico, essa proteína não vai funcionar. Então para desenho de moléculas também ele é bem interessante, para inibir a proteína. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me interromper, tá? Só fazer uma pergunta. À vontade. Essa proteína, eu não sei se bactéria, ela não sofre nenhuma modificação pós-traducional não, ela é bem pequena, bem robusta, ela tem 17 kilodaltos. Isso é uma questão, se você...
Pode ser uma questão, sim. Se a gente precisa de modificação pós-traducional, a gente tem que expressar em outro tipo de organismo. A gente pode expressar em levedura, em outras células, células de mamífero também. A gente costuma trabalhar mais com bactéria, que é mais simples, né? Então a gente começa pela bactéria, se funciona e se não precisa, a gente faz o ensaio, senão a gente vai mudando de organismo. Bom, então vou passar para o segundo alvo, então, que é a DDX3X. Então, como eu disse, ela foi encontrada numa menina de 23 anos, ela tem deficiência intelectual severa, ela não fala, tá, essa menina, ela tem outros problemas também clínicos. A DDX3X é uma RNA helicase dessa família Dead-Box. Esse nome aqui vem porque tem essa sequência de aminoácidos na proteína, tá? Então, são uma família, essa aqui é uma família de mais de 40 proteínas e a DDX3X é uma delas, é a mais estudada da família. A mutação troca uma leucina 556 para uma serina, é uma mutação de novo, então não foi herdada dos pais, tá? E ela é predita danosa, essa mutação. Então, de novo, a gente quer fazer a mesma coisa, produzir a proteína mutada e ver o que a mutação está impactando na proteína, na função e na estrutura. O que essa RNA helicase faz? Ela se liga a moléculas de RNA, tanto para formar complexos de RNA-proteína, quanto para abrir fitas duplas de RNA, tá? E ela precisa de ATP para fazer esse processo. Para ela se desligar do RNA, ela precisa hidrolisar o ATP. Então, ela é ATP dependente. Ela tem essas duas funções, de abrir a fita e de formar complexos. A DDX3X está envolvida em diversas etapas do processamento de RNA, então, como eu disse, ela é uma das mais estudadas e ela é bastante importante. Então, ela está desde splicing, ela já foi vista aqui também na transcrição, na tradução, então tem várias etapas que ela está envolvida, ela é bastante importante. Em 2015 foi publicado esse trabalho, que foi o primeiro relato de associação de DDX com deficiência intelectual, a DDX3X. Então, ela foi encontrada em 39 pacientes, a maioria delas mulheres, então são mutações de novo, tá? E isso tornou mutações em DDX uma das causas mais comuns de deficiência intelectual. Então isso é recente, 2015. E desde lá já tem mais de 250 casos documentados. Então as famílias se reuniram, elas fizeram esse site aqui, ddx3x.org, elas estão buscando os pesquisadores, elas estão se conectando para poder procurar a cura para a doença. Isso é muito bacana, que vai fazendo essa interação de pesquisadores com famílias, ajuda os pesquisadores a terem toda a parte clínica, né, entender o que está acontecendo, qual que é a mutação, e os pesquisadores ajudam as famílias a tentar buscar uma cura para essa doença, ou talvez uma melhora da qualidade de vida, né, desses pacientes. É dominante, então? Esse gene, ele está no cromossomo X, só que ele é na região que escapa a inativação. Então aí as mulheres têm, poucos homens têm, mas provavelmente é deletério, né? Por isso que pouquíssimos homens que têm. Acho que são 3, é dominante? São 3 casos, eu acho. Tá. Acho que são 3 ou 4 casos de homens, é bem raro. Bom, essa então é a estrutura do DDX. Bom, a estrutura está aqui embaixo, na verdade, né? Essa é a sequência aqui. Então, ela tem aqui no N-terminal uma sequência desordenada, no C-terminal também, e 2 domínios helicases. Aqui estão mostrados os domínios. Esse aqui a gente chama de domínio D1, que é esse aqui, e aqui o domínio D2, que é esse aqui. Então, todas as mutações, elas estão dentro desses domínios helicases, tá? Só que elas estão bem espalhadas, então igual ao B2A, as mutações estão em regiões muito diferentes da proteína. A mutação nova da paciente brasileira, 556S, ela está aqui no final desse domínio D2, helicase. Ele fica aqui, ó, nessa alfa-hélice, ela está apontada aqui para dentro, tá? Então a gente quer entender o que essa mutação está fazendo na proteína. Então, novamente, a Paula e a Camila produziram essas proteínas e já que durante a purificação a gente viu diferença. Então, essa aqui é a última etapa de purificação que a gente usa, é uma cromatografia de exclusão molecular, então é por tamanho de proteína. A gente viu 2 picos para a proteína mutada, em vermelho aqui, enquanto a Y-type só tem um pico. A gente caracterizou esses picos e a gente vê que a Y-type é uma proteína monomérica, enquanto a mutante ela forma tanto monômeros quanto dímeros. Então, uma mutação missense ela é capaz de fazer a dimerização dessa proteína. Aqui é o gel mostrando, então a Y-type ela é bem estável, a mutante a gente vê, tá vendo umas bandinhas aqui embaixo que mostra que ela sofre degradação facilmente, tá? Então a gente tem que trabalhar bem rápido com essas proteínas, a gente já purifica, já faz os ensaios, depois a gente não usa mais. Então a gente fez as caracterizações biofísicas,
Estrutura secundária por dicroismo circular tem diferença, que mostra que está prejudicada a estrutura secundária da proteína. Thermal shift, que a gente vê estrutura terciária, também está prejudicado, 5 graus de diferença na temperatura de desnivelamento, é uma temperatura considerável, tá? Então mostra que tem impacto na estrutura terciária da proteína. E proteólise limitada que a gente coloca a tripsina e se a proteína estiver desordenada, ela vai ter regiões vai ter loops, regiões expostas, né? E aí ela pode sofrer proteólise. Então aqui é a proteína selvagem, ela é bastante estável, até 3 horas você ainda vê banda dela. Quando ela cliva, você vê o domínio D1, que é o maior, e o domínio D2, que é o menor. Quando a gente tem a mutação, rapidamente, em 15 minutos, ela já tem uma pequena degradação e depois ela picota a proteína toda. E o dímero não protege a proteína contra a proteólise. Então, a gente entende que a mutação está prejudicando bastante a estrutura da proteína. A gente fez o ensaio de atividade de ATPase, né, para ver se ela tinha atividade. Aqui é o ensaio com a proteína selvagem, então a gente mede a produção de fosfato. E aqui a produção, as proteínas mutadas, tá? Tanto o monômero quanto o dímero a gente não vê atividade. Então a gente chegou à conclusão aqui que, quanto a Y-type é monomérica, ela está enovelada e ela está ativa, a proteína mutada ela é capaz de formar dímero além de monômero, e a estrutura dela está prejudicada, que a gente chama de misfolded, e ela está inativa. Então nessa etapa a gente ficou um pouco desanimado, porque a própria estrutura prejudicada já pode explicar por que a proteína não está funcionando, né? E como a proteína... mas aí a gente não podia ir além, né? Porque como a proteína está muito flexível, a gente não consegue cristalizar, a gente até tentou, mas não consegue. Por RMN ela é grande, então a gente também não consegue. Então a gente falou, poxa, aqui a gente não consegue fazer muita coisa. Mas para nossa sorte, saiu um paper em maio do ano passado. Esse paper ainda não foi publicado, a gente está esperando, ele está só nesse preprint aqui. E o que eles falam? Eles falam 2 coisas importantes nesse paper. O primeiro que eles falam é que mutações missenses, elas causam um quadro clínico mais severo do que mutações de perda de função. Ou seja, é pior você ter uma mutação missense do que a deleção do gene, né? O que é bastante curioso. E isso indica então um ganho tóxico de função, né? Mais do que ela perder a atividade de helicase dela, ela está ganhando alguma função tóxica. Só que o mecanismo ninguém sabe. No próprio paper eles comentam, por um mecanismo desconhecido. Só que no próprio paper também eles mostram que as mutantes, elas formam esses grânulos citoplasmáticos. Então, a DDX, eles mostram que esses grânulos correlacionam com grânulos de estresse. Então, a DDX está envolvida em formação de grânulos de estresse. E quando tem a mutação, você vê esses grânulos aberrantes, porque o grânulo de estresse só deveria acontecer quando tem estresse. Então, na condição normal, não deveria ter grânulo. E aqui já tem. Então, isso é bastante curioso. E aí a gente foi estudar, será que existe uma relação entre a nossa proteína que está parcialmente desnovelada e a formação desses grânulos citoplasmáticos? E aí a gente começou a estudar um pouquinho o que era esse grânulo de estresse, né? Então, hoje em dia tá na moda aí que essa questão de separação de fase, né? Dentro da célula, nucleolo, grânulos de estresse, eles são formados através de separação de fase. Então, é uma interação entre RNA e proteína. É uma organela sem membrana, que eles falam. Então, você vai segurar aqui dentro todos os RNAs que não vão ser traduzidos. Quando a célula sofre estresse, você precisa segurar esses RNAs para a célula conseguir dar conta daquele estresse. Então, só fica aqui fora aqueles que devem ser traduzidos, aqueles que a célula precisa. E o que está sendo mostrado para algumas doenças de neurodegeneração, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, aquela ELA, o que está sendo visto é que quando você... Bom, então aqui é a separação de fase. Quando você tem o estresse, você separa a fase formando os grânulos de estresse. Se você tem proteínas misfolded aqui dentro, se você não consegue fazer a limpeza delas, você vai para grânulos aberrantes. Então, esses dados têm sido mostrados recentemente para alguns tipos de doenças de neurodegeneração, desculpa. Então, a gente foi fazer esse trabalho com a nossa proteína, com a nossa mutação, certo? Então, o Matheus, que é um pesquisador lá do LNBio também, ele trabalha com células e ele colocou GFP junto com a DDX3X. Então, quando você tem a proteína selvagem, sem estresse, ela está aqui, espalhada no citoplasma. Quando você tem a mutante, ela já forma esses grânulos no citoplasma. E esses grânulos, eles colocalizam com essa proteína em vermelho aqui, que é a TIA1. Ela é uma proteína de grânulos de estresse. Então, só que nem todos. A gente vê alguns grânulos aqui que não se localizam com a TIA1, tá? Quando a gente faz estresse na proteína, estresse térmico, aí a gente vê assim, a Y-type formando os grânulos que colocalizam com o TIA1 aqui,
E aí a mutante faz normal. Então aqui é sem estresse, mostrando que a mutante tem bem mais grânulos do que a Y-type. A Y-type praticamente não forma grânulos. Enquanto quando a gente forma o estresse, todo mundo forma os grânulos. E a gente fez... Parece mais gordo o grânulo da... da selvagem, né? Não, de baixo. Esse aqui? A gente tentou medir tamanho, depois eu vou mostrar, a gente mediu mobilidade, aí sim a gente viu diferença, mas no tamanho a gente, estatisticamente não deu, a gente também, ele parece mais denso, né? A gente fez ensaio então de viabilidade celular e a presença desses grânulos é tóxico para a célula, então tem um pequeno aqui, uma pequena morte celular aqui. Então a gente queria entender, bom, aqui é um vídeo que o Matheus fez, é bem legal, ele vai mostrar os grânulos, então sendo formados durante o processo de estresse. Então a proteína está espalhada, de repente vai começar a aparecer as bolinhas lá. E essas bolinhas elas se juntam. Foi aí que, foi olhando esse tipo de imagem, deixa eu botar de novo, deixa eu ver se eu consigo botar de novo. Foi olhando esse tipo de imagem que eles descobriram que é uma separação de fase líquido dentro do líquido, né? Porque se vocês olham as proteínas, as bolinhas elas se juntam, né? Eles falam que é um líquido, elas coalescem e depois elas separam, então é bem líquido mesmo, bem legal. E depois quando a gente fez a mutante, então ela já tinha os grânulos iniciais, mas quando estressa a gente vê formando os grânulos grandes também igual a Y-type. E aí a gente mediu, não deu diferença estatística, a gente mediu a distância percorrida por elas, né? Então seria a mobilidade desses grânulos durante a formação do grânulo de estresse, não tem diferença, mas se a gente mede 1 hora depois do estresse, aí sim a gente vê diferença. Então diminui bastante a mobilidade desses grânulos depois do estresse. Então está acontecendo alguma coisa aqui dentro do grânulo. E aí a gente fez um ensaio de FRAP para poder entender se a proteína dentro do grânulo, a DDX3X, se ela tinha mobilidade dentro do grânulo, ou se o problema era exatamente esse, que ela estava perdendo a mobilidade dela. Então nesse ensaio a gente incide o laser aqui em cima do GFP, o GFP vai queimar e aí você, como você tem mobilidade, outras proteínas entram no lugar e você recupera a fluorescência. Então aqui cai a fluorescência quando você incide o laser e depois ela recupera pela sua mobilidade. Se você não tiver mobilidade, aqui vai ficar parado e você não vai recuperar a fluorescência. Quando a gente fez esse experimento com as células com a DDX3X mutada sem estresse, a gente já viu que não tem recuperação nenhuma de fluorescência, ou seja, ela está ali nos grânulos e ela não está se movimentando, ela está totalmente estática ali dentro. Quando a gente fez comparando com a Y-type na presença do estresse, então, a Y-type tem uma grande mobilidade, é quase 70% de recuperação, enquanto a mutante quase não recupera. E aqui 2 horas depois do estresse, a mutante não recupera nada, enquanto a Y-type recupera mais de 40%. Então, realmente existe uma diferença. Enquanto a Y-type tem mobilidade lá dentro, a mutante não está tendo mobilidade nenhuma. Isso sugere para a gente a agregação de proteína dentro da célula. Dentro dos grânulos, desculpa. Então parece que dentro dos grânulos a proteína está começando a agregar. E aí então a gente foi usar a proteína que a gente tinha para poder trabalhar in vitro se essa agregação estava realmente acontecendo. Você chegou a misturar o normal com a mutante para ver se uma atrapalha? A gente começou, né, Paula? A gente fez esse ensaio, a gente começou um teste, o teste pequeno. Inicialmente a gente não viu diferença, porque a gente achou que a mutada poderia induzir, mas a gente quer investir nisso, porque é como se fosse um prion, né? Como se fosse uma coisa priônica, a gente quer fazer assim. A gente precisa investir mais nesses resultados. Então, eles são um pouco preliminares, a gente está começando, mas a gente está bastante animado, assim, porque é exatamente isso, a gente quer ver se a proteína está agregando dentro da célula e como que ela está agregando, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi ver se a proteína tinha propensão à agregação quando tem a mutação. A gente usou esse programa ZipperDB, que ele vai predizer se a proteína vai formar steric zippers. Steric zippers são essas organizações, então a proteína forma folha beta, onde as cadeias laterais elas entram bem, assim, é uma interação bem forte, por isso que eles chamam de zíper. E aí isso aqui é característico de proteína amiloide, tá? E quando a gente vê a mutação, aqui é a Y-type, quando você tem a mutação, ela passa dessa linha aqui, que é onde tem a tendência a formar as interações amiloides. E já tem um outro resíduo que tem essa tendência, então essa região fica bem amiloidgênica, não sei como é que fala isso. Mas aumenta a propensão. Então a gente fez ensaios de agregação. Primeiro a gente usou espalhamento de fluorescência a 350 nanômetros. Então conforme você vai medindo o espalhamento de fluorescência, se a proteína aumenta de tamanho, você tem um espalhamento maior. É o que a gente vê na proteína mutante. Aqui é o monômero da mutante, aqui é o dímero da mutante. Enquanto a Y-type, ela não agrega. Isso o que a gente fez foi colocar 37 graus. Então se a gente mantém no gelo a 4 graus, não acontece nada. Mas se a gente coloca 37 graus, a mutante começa a agregar, enquanto a Y-type não agrega.
E a gente fez ensaio de tioflavina T, fluorescência de tioflavina T, que é um composto que liga em fibras amiloides, tá? Agregados amiloides, eles respondem a esse composto. Então a gente vê que os agregados são amiloides, enquanto da proteína selvagem a gente não vê agregação. E aí a gente concluiu nessa etapa que enquanto a Y-type não tem tendência, a mutante tem. E aí a gente quer entender agora o mecanismo. A gente começou a estudar o mecanismo de agregação. Então a gente fez microscopia eletrônica com essas proteínas. Inicialmente as proteínas formam esses oligômeros aqui. Quando a gente põe a 37 graus, a gente começa a ver que esses oligômeros começam a se juntar até que eles se tornam uma fibra. E aí a gente vê a fibra madura aqui. Então é um mecanismo bem curioso, não é um mecanismo tradicional. O mecanismo tradicional vai entrando um monômero de cada vez na extremidade da fibra, é o mecanismo mais conhecido. Existem outros também, mas esse é o mais conhecido. E esse é bem raro. A gente achou um paper de 2000, que é o que cita a primeira vez esse tipo de mecanismo. E ele acontece justamente para uma proteína de grânulo de estresse. Então é curioso, pode ser que as proteínas relacionadas a esse mecanismo utilizam esse mecanismo em comum. Tá? Então, esse paper ele citou que o oligômero ele sofre uma alteração conformacional e aí começam a se formar as fibras a partir desse oligômero. Essas imagens são do mutado. Do mutado, isso. Tá. O não mutado, vocês A gente não vê a fibra, a gente vê esses oligômeros iniciais, eles não começam a se juntar e a gente não começa a ver as fibras. Na verdade, a gente viu uma fibra, né, Camila? Mas de várias grids que a gente viu. Então, assim, o que a gente acredita é que a DDX3X, ela tem uma certa propensão à agregação, mas devem ter condições específicas que ela pode agregar ou não. E dentro da célula, provavelmente ela está controlada, mas in vitro, a gente acredita que tem condições que a gente vai conseguir agregar ela também. O que você chama de alfa-amiloide? Qual é a característica? São essas folhas betas interagindo entre elas, que eles chamam de steric zipper, né? Então você vai ter uma interação bem forte entre elas e esse composto THT ele vai se ligar nessas folhas betas. É o que eles. Mas hoje está muito amplo porque eles estão começando a achar vários oligômeros amiloides, que eles estão começando a formar essas folhas betas. Então assim, ainda está meio, não é totalmente compreendido, mas o que eles consideram é isso. Se você tem essas folhas betas, aí é amiloide, tá? E agora tem um paper recente mostrando que essa proteína amiloide, beta-amiloide, ela também passa por esse processo para formar os agregados. Essa proteína está relacionada ao Alzheimer, tá? Então, o que eles têm proposto é que ela comece a fazer essas interações laterais para fazer a agregação. E é exatamente o que a gente está vendo na nossa mutante. Então, ela vai se formando assim, a gente viu tanto para o monômero quanto para o dímero, ela vai fazendo interações laterais. A gente fez um experimento de fluorescência utilizando essa sonda ANS que ela liga em regiões hidrofóbicas expostas. Quando a gente olha a mutante, ela já tem regiões hidrofóbicas expostas. Aqui é o Y-type, aqui é o monômero e aqui é o dímero. Então o monômero tem, o dímero tem mais ainda, e conforme a gente incuba a 37 graus, essas regiões hidrofóbicas expostas vão aumentando. Então a gente acredita que durante a incubação, a proteína vai sofrendo mudanças conformacionais, expondo essas regiões, e aí isso favorece a interação entre esses oligômeros aqui da proteína. Então parece que é um mecanismo que é comum. Agora a amiloide beta tem sido relacionada também a grânulo de estresse. Então a gente está começando a ver que essa mutação que está relacionada com transtorno de neurodesenvolvimento está começando a relacionar com mutações relacionadas a doenças de neurodegeneração, tá? É um mecanismo que a gente ainda não achou. Para ver se o nosso mecanismo fazia sentido, igual ao B2A, a gente também fez um ensaio com uma outra mutação. Então a gente pegou, para ver se não era só da nossa proteína, da nossa mutação, né? Então a gente pegou uma mutação que é a mais recorrente nos pacientes, essa arginina 376 para uma cisteína. Ela está numa outra posição aqui na estrutura, então a mutação 556 está aqui no domínio D2 e essa aqui está aqui no domínio D1. E a gente fez os mesmos ensaios. Então aqui é com estresse, tá? Então ela forma os grânulos e aí a gente olhou e a proteína é aqui em vermelho, ela também não tem mobilidade. Então parece que é um mecanismo parecido. Aí a gente fez os ensaios de agregação e aqui em vermelho também ela realmente agrega e ela também fluoresce com THT. Então ela também forma esses agregados amiloides, tá? Então é um mecanismo que parece comum para diferentes mutações missenses da proteína. E então isso pode estar relacionado com aquele quadro clínico que eles propõem, que as mutações missenses são mais problemáticas do que mutações de perda de função. Um último experimento que a gente fez foi porque essas proteínas então relacionadas a doenças de neurodegeneração, eles estão produzindo elas e vendo que
Quando elas estão aqui na separação de fase, isso aqui é a proteína in vitro, tá? Então, ela consegue separar fase e depois eles estão vendo que a proteína, as interações aqui dentro, elas vão se diferenciando e a proteína, essa fase vai maturando. Eles falam que ela pode se tornar um gel. Isso aqui tudo é reversível, mas quando você tem mutações patológicas, aí sim você vai formar fibras e aí não é mais reversível. Então, se você vem para cá, você não tem essa reversibilidade. Aí você não desfaz o que seria essa separação de fase, que deveria ser uma coisa bastante reversível. A gente usou um composto que é conhecido para desfazer separação de fase nessa etapa aqui, que é esse hexanodiol, é um álcool. Então, ele desfaz essas interações fracas que tem nessa etapa aqui. Então, aqui é o Y-type, quando a gente põe o álcool, rapidamente some essa separação de fase, mostrando que são interações fracas e reversíveis. E aí, quando a gente tem aqui os mutantes, não desfaz esses grãos, não desfaz essas interações. Então, a gente começa a entender um pouquinho do detalhe que está mudando daqui de líquido para sólido, eles chamam. Então, você não tem mais uma transição de fase líquido-líquido, você tem uma transição de fase sólido-líquido. E aí é uma coisa que não é reversível e é problemático para a célula, porque uma vez que aqui a proteína vai agregar, ela vai segurar RNA, as outras proteínas, então você desregula todo o balanço da célula, tá? Então aqui é uma conclusão desse trabalho com a DDX3X que a gente tem. Enquanto a proteína selvagem ela está dispersa no citoplasma e quando tem algum estresse, ela se agrega, na verdade ela não se agrega, ela condensa formando essa separação de fase, né? Que é um processo bastante reversível. Então, uma vez que desfaz o estresse, ela volta, ela dissolve no citoplasma novamente. Só que a nossa mutação A556, a proteína está prejudicada a estrutura e ela expõe região hidrofóbica. A gente acredita que o fato dela expor essas regiões hidrofóbicas já está sendo um estresse para a célula. Por isso que a gente forma já esses grânulos. Já tem na literatura mostrando que proteínas misfolded, elas induzem grânulos de estresse. Então a gente está acreditando que isso que está acontecendo com a gente. E aí, quando a gente coloca aqui, então, dentro desses grânulos a proteína vai agregar, porque tem uma concentração alta, e aí você não tem a reversibilidade do processo que você tem aqui. Então a gente está começando a entender em detalhes o que está acontecendo aqui com essa mutação. Ainda estamos no começo, a gente quer entender melhor, a gente está fazendo mais experimentos. E o que a gente acredita então é que a DDX3X ela está entrando nesse panorama aqui. Então aqui são proteínas relacionadas a doenças de neurodegeneração. Então cada doença tem a sua proteína relacionada e todas elas estão relacionadas a mecanismos de agregação. Então a gente acha que a DDX3X está aqui também relacionada com mecanismos de agregação. A gente não achou documentação relacionada à doença de neurodesenvolvimento. Então a gente acha que ela é uma das primeiras. E o que é mais curioso, todas essas proteínas agora estão sendo relacionadas à separação de fase dentro da célula. Então eles estão começando a ver que as mutações estão causando agregação e geralmente é em compartimento dentro da célula separado sem membrana. Então por essa técnica de separação de fase. Então agora estão começando a estudar esse mecanismo e a gente quer usar a DDX também para entender melhor. O que a gente está fazendo agora? Então a Ângela lá no laboratório, uma pesquisadora também, ela está trabalhando na parte de modelos animais. Então ela está fazendo a mutação por CRISPR, ela já fez da UB2A, então ela já tem os animais mutados. A DDX3X ela ainda não conseguiu, ela já tentou uma vez, mas não deu certo, ela está repetindo. E aí ela vai usar os animais para fazer ensaios de comportamento e as células dos animais para fazer a parte de imagem. A gente usa o síncrotron lá em Campinas para poder ver a parte de tomografia e imagem no síncrotron mesmo, que você consegue ver uma célula por vez, é bem interessante. E o Matheus que faz essa parte de imagem. E o Bruno, ele está fazendo a parte de iPS, então ele usa células tronco. A Ana e a Carla mandam uma célula do paciente para a gente, ele diferencia para célula, ele transforma em célula tronco e depois diferencia para neurônio para fazer aqueles organoides. E aí ele quer estudar também esse processo de diferenciação e ver o que está acontecendo quando tem a mutação do DDX3X. Ele já conseguiu da DDX3X e ele está vendo que os organoides são menores. Aí ele até perguntou para a Carla, a paciente tem microcefalia? A Carla falou, tem. Ele falou, porque eu estou vendo que eles estão crescendo bem menos do que o controle. Então ele está medindo agora, é estatisticamente diferente, então é bem legal, porque agora ele vai poder usar esses organoides para entender a biologia por trás. Isso. Bom, então eu gostaria de agradecer. A gente tem o grupo de neurobiologia molecular, assim, eu coordeno junto com o professor Kleber, que é o diretor do instituto. E é uma equipe muito bacana, a Paula e a Camila, que elas são fantásticas e elas têm conseguido resultados muito interessantes. A gente tem colaboração com o pessoal do CNPEM, diversos pesquisadores lá do centro, e a colaboração com a Ana e com a Carla e com a Silvinha daqui, que sem elas não existiria esse projeto, né? Que é muito importante.
E a Débora e o Paulo são os médicos que analisam esses pacientes. A Mari Masquieto, que está aqui também, que foi quem apresentou a gente e ajudou a gente a começar esse projeto. Começou em 2016, a gente não tinha nada e a gente está bastante feliz de conseguir fazer essa colaboração e dos resultados começarem a render frutos, né? E a gente tem a colaboração com essa pesquisadora Raquel Klevich, que ela é especialista em proteínas da família E2, da OB2A. Então ela ajudou muito a gente a entender o que estava acontecendo, foi uma colaboração muito boa também. E só divulgar o centro aqui, então, o CNPEM ele fica em Campinas, é onde está sendo construído o novo acelerador de partículas. A gente tem 4 centros lá, 4 laboratórios nacionais, então a gente é uma organização social que é administrada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Supervisionada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, então o dinheiro vem do governo e uma das principais frentes nossas é atender o usuário externo. Então, se vocês tiverem, a gente tem diversas facilities, eu botei aqui da parte de biologia, que eu acho que é o que interessa para a maioria das pessoas aqui. A gente tem, nos 3 laboratórios diferentes, a gente tem diversas, a gente pode estudar organismos, ou desde o organismo até moléculas pequenas, então pode estudar células, vírus, proteínas, tá? Então tem equipamentos para estudar diferentes estruturas e em diferentes escalas de tempo. Então eu botei aqui o site, entrem lá e se tiver algum equipamento que vocês têm interesse, submetam um projeto e usem e abusem do centro, porque é muito importante para a gente, tá? E eu agradeço a oportunidade e fico aberta para perguntas.